está com saúde, irmãos. Isso é muito importante, ainda que a gente não tenha conseguido tudo aquilo que a gente almejou esse ano, mas estamos em paz e com saúde e na presença de Deus, que é fundamental. Eu quero agradecer aos pastores pela oportunidade que têm me dado de eu desenvolver a minha chamada. Eu não sou pregadora, mas eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto de falar o que Deus tem feito na minha vida. E hoje o que eu vou falar é o que Deus tem feito na minha vida. Os irmãos podem se assentar, irmãos, assim, hoje foi um dia um pouquinho atípico, porque o nosso pastor falou que ia pegar de sopetão. E ele pegou, não só eu como outros, né? Pegou de sopetão. Mas o Senhor é aquele que cumpre com aquilo que Ele fala que vai fazer. E ali eu vou dizer para vocês com toda clareza: nós somos seres humanos. Então eu tive um certo conflito. Falei, Jesus, quando a gente sabe, né, que você vai lá, você pede a Deus, você vai ali mastigando, aquela coisa toda, aquele processo todo, só que não deu tempo. E eu falei assim: Senhor, me dá uma palavra, porque eu preciso servir a tua igreja, eu preciso servir a tua noiva, e eu preciso que essa palavra ela venha do céu. Só que primeiro, antes de Deus tratar assim com as outras pessoas, Ele trata com a gente primeiro. E foi um tratar de Deus verdadeiramente comigo. Porque eu orei, fui dormir, acordei de manhã, bem cedo, o Senhor me acordou bem cedo. E aí eu comecei a falar com o Senhor. E o Senhor me fez lembrar de uma passagem conhecida, todo mundo conhece a história desse homem. E esse homem não foi muito bem entendido, não. Essa palavra ela está no livro de Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Hoje foi falado aqui de fé, de batalhas que a gente traga, os louvores, sobre vitória. E verdadeiramente com o Senhor Ele nos dá vitória. Ele não brinca de dizer que vai dar, Ele dá. Eu ali conversando com o meu filho, falei: filho, hoje aconteceu isso, isso e isso. Coisas assim não muito agradáveis. E a mamãe vai pregar. Aí ele olhou para mim naturalmente, com aquela cara de profeta, e falou assim: e aí? Você vai. Você tem que ir. Você não tem escolha. Aquele profeta é assim mesmo. Quando ele abre aquela boca acerca das coisas de Deus, sai de baixo, porque o negócio fica estreito. E aí quando ele acabou de falar isso, entrou esse último louvor que as meninas acabaram de cantar. Vocês estão de parabéns, eles estão ligadinhas no alto. É assim que Deus quer. Deus está preparando vocês. E o que é que eu quero dizer com isso, irmão? Deus está preparando discípulos neste lugar. Deus está te preparando para uma chamada. Deus tem algo a desenvolver na sua vida. Essa crise que você vive em determinado momento, nada mais é do que uma preparação para quando esse tempo chegar. E aqui diz assim, versículo 19: chegada, pois, a tarde de aquele dia, a minha Bíblia ela tem uma versão muito antiga, então os irmãos assim não ficam perturbados não, porque quer dizer a mesma coisa da sua. O primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.
de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava outra vez o seu discípulo dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas mais uma vez fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seu discípulo muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Tomé foi escolhido juntamente com os outros para realizar uma obra. Só que eu comecei a perguntar ao Senhor: Tomé, ele foi escolhido por ti, ele foi treinado por ti, ele viu as tuas grandezas, tudo que o Senhor fez, ele viu, porque ele caminhava juntamente com o Senhor. Ele caminhava com Jesus, então ele viu tudo que Jesus estava fazendo. Não só eles, como os outros discípulos. Só que chegou um determinado momento da crucificação, que assim como Pedro, a gente sabe a história que Pedro, quando foi indagado: você não sou. Não tenho nada a ver com ele, com Cristo, não sou. E a gente dá uma parada aí. Vou dar uma parada aqui. E mais adiante entra na parte de Tomé. Porque você imagina, você andando com uma pessoa, ele chegou ao ponto de, quando chegou numa época que ele tinha que ir para fazer aquele grande milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Jesus, por certo, como homem, como eu e você, ele poderia não querer ir, porque ele ali já estava jurado de morte, já se apedrejado até a morte. Tanto que os discípulos, Pedro estava no meio e falou: mestre, é melhor que nós não irmos, porque o Senhor já foi ameaçado naquele lugar. Mas Jesus não está nem aí para a nossa limitação, irmãos. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. E ali Tomé, imbuído de uma grande coragem, falou: bom, vamos morrer junto com Ele então. Vamos morrer com Ele. Porque ele estava pronto a morrer por Jesus, mas ele não estava pronto a ver a oportunidade dele, o milagre, ser morto. Ele não estava pronto para ver Jesus crucificado e não poder fazer nada. E isso chocou Tomé de uma tal forma que Tomé ficou descrente. Aí você vai perguntar: mas ele ficou, irmãos. Ele ficou. A palavra de Deus diz que nesse dia aqui que eles se encontravam escondidos, ele não estava. Eu procurei saber, mas não descreve aonde Tomé estava. Aí eu fiquei conjecturando: de repente ele foi dar uma volta, ou foi comprar alguma coisa, ou ver o que estavam falando na cidade após a crucificação de Jesus. Ele devia ter feito alguma coisa. Nesse momento aqui, onde eles estavam ali assustados, Tomé não estava junto.
E eu lendo um pouco antes disso tudo, eu vi que nos evangelhos, a única pessoa que relata sobre Tomé dessa forma é o livro de João. Nos outros não há um relato. Agora, uma curiosidade, há um relato de que quando as mulheres chegaram lá, na casa, e contaram para aqueles discípulos também desconfiaram. As mulheres estão dizendo sandices. Eles também não acreditavam. E se você perceber aqui, ele também vai dizer, Jesus vai dizer a primeira vez, Pai, seja convosco. Porque eles ficaram assustados. Irmão, Deus, Ele conhece aquilo que vai no nosso pensamento. Não adianta a gente achar ou fazer alguma coisa, ou tomar uma atitude, achando que Deus não sabe a origem real daquela atitude. Com que intuito eu estou fazendo determinada coisa. Ele sabe. Ele falou, paz, seja convosco. E ali ele mostrou, ele poderia não mostrar, mas ele mostrou, porque ele sabia que aqueles discípulos tinham a mesma dificuldade de crer que aquele que chegou lá e falou mesmo, eu quero tocar. Eu quero tocar, eu só vou crer se eu tocar. Agora você vê bem, esses aqui não falaram nada, mas o Senhor mandou eles tocar. Porque Ele conhecia o que ia no pensamento daqueles homens. E mais uma vez Ele diz, Pai, seja convosco. Essa paz, irmãos, que excede todo entendimento. As coisas de Deus, para o homem comum, o que acontece na minha e na sua vida fora do normal, você planeja coisas e aquilo não acontece da maneira como você planejou. No mundo aí fora é normal a pessoa ficar sem paz. E muitas das vezes nós somos pegos com uma paz que a gente nem entende. Conforme algo que eu falei aqui com o pastor, é uma paz que vem, você está dentro da fornalha, você está ali no centro do furacão, mas aquela paz, ela vem sobre a tua vida de uma forma tão tremenda, que você sente até o mover, mas você não fica, você não cai, você não se dobra diante daquilo. E aqui mais adiante, ele vem falando sobre, agora vamos entrar na parte de Tomé, e Tomé fala, Tomé não estava lá, e eles contam, olha Tomé, nós estávamos aqui, e o Senhor nos apareceu, e Tomé automaticamente diz, olha, eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas das mãos, do lado onde ele foi ferido. Tipo assim, comigo não tem conversa, eu preciso ver para crer. Eu entendo, Tomé, passei a entender Tomé. Porque quando você está numa situação difícil, você quer ver algum movimento, você quer ver algum sinal. A gente ora pedindo a Deus o que? Senhor, se é o Senhor nesse negócio, me dá um sinal. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Ai, Senhor, usa um vaso para mim. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui. Eu preciso saber se é o Senhor no negócio. A gente faz, irmãos. A gente faz isso direto. E aqui Tomé, ele simplesmente, ele esboçou, ele se expôs. Ele expôs aquilo que ele estava sentindo. E muitas das vezes a gente expôs uma coisa para algum amigo, para algum colega, aquilo que a gente, poxa, eu estou orando sobre isso, mas olha, eu não sei não. Aí você fala com a pessoa e a pessoa já fala, aquele fulano ali é incrédulo, pessimista, tudo para ele é difícil, nada para ele está bom, nada para ele dá certo. E aquela pessoa, ela se expôs, ela confiou. Ali ele se expôs na frente daquele discípulo. Ele não escondeu. Eu creio que ali o Senhor olhou e falou, meu Deus, esse homem aí é o homem que eu preciso. Você hoje é a pessoa que Deus precisa. Eu não sei qual é a situação, porque eu sei da minha. Eu não sei qual é a situação que está tentando roubar a tua fé, está tentando acabar com a sua esperança. Mas Deus manda te dizer, ele desce. Ele desce. E
e entra nisso aí que está tentando tirar a sua paz. Mais uma vez ele te diz: a minha paz te dou. Dentro desse vento, porque ele entra e ele resolve. E aqui ele falou isso, e passou os 8 dias, ele foi até aquele lugar. Mais uma vez, onde estavam os discípulos reunidos. E ele foi ali, irmãos, eu entendi que há diferença entre você ter dúvida e você ser a pessoa tem falta de fé. Tem uma palavra, agora fugiu aqui. Descrente. Uma coisa é você ter dúvida, a outra é você ser descrente. Tomé tinha dúvida no coração dele. Assim como João Batista também, quando estava preso, que ouviu falar que tinha um homem curando, fazendo milagre, e mandou o seu discípulo perguntar: é ele mesmo? É ele mesmo que está operando? É o Messias? E ele recebeu a confirmação de que era o Messias e ficou em paz, mesmo sabendo que estava aguardando ele. Ele teve paz porque ele sabia que aquilo que Deus tinha levantado ele para fazer já estava pronto. Jesus: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Irmãos, quando a gente está numa situação difícil, a gente quer uma saída. A gente quer uma saída. E as esperanças de Tomé, como homem, para ele, tinham sido destruídas. Ele estava passando um processo tremendo, mas ele não era incrédulo. Ele foi naquele dia ali na esperança de ter mais uma chance. Sabe o que Deus fez? Ele poderia muito bem: eu ouvi ele falar isso, eu não vou não, fica lá. Fica lá. Só que quando Deus escolhe, irmãos, o mundo pode cair em cima de você de madeira, por algum motivo, por algo que desagradou. A pessoa viu e desagradou. Ou você acha que aquela atitude agradou os outros discípulos? Você acha que foi diferente do dia de hoje? O julgamento sobre Tomé? A partir do momento que ele falou aquilo, vocês acham que se hoje a gente fala, eles também não falaram: esse daí, coitado, esse daí já está morto espiritualmente. Para esse aí não tem mais jeito não. Tomé foi corajoso. Tomé encarou o problema dele de frente. Falou mesmo. E aqueles homens guardaram para si a falta de confiança. Tomé expôs. A palavra de Deus diz que aquele que expõe seu pecado encontra misericórdia, ao contrário daquele que oculta. E Deus olhou e viu que Tomé precisava de um renovo. E o Senhor ali marcou de novo aquele encontro e se apresentou a Tomé. E Tomé fez a confissão: Deus meu, Senhor meu, é o Senhor. E ali ele teve uma nova oportunidade, porque eu procurei saber, a tradição, não, a palavra não diz, mas ele foi missionário. Tomé, ele não se deixou abater por tudo aquilo que ele viveu. Com aquela experiência nova, ele se levantou mais uma vez. O que eu quero dizer para alguns aqui essa noite: o Senhor está te levantando mais uma vez. O Senhor está te convidando mais uma vez. Tomé andou com Jesus na carne e passou a desfrutar do Espírito Santo de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer essa noite. Deus, Ele quer te dar presente.
Deus, Ele quer te reviver espiritualmente. Deus, Ele quer trazer de volta aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus intrépido, que saía, que falava de Jesus, que não media esforço para ir orar, que não media esforços para fazer a obra de Deus. Jovem, Deus tem obra com vocês, com todos vocês. Vocês estão aqui para aprender. Deus quer levantar vocês com grande honra, porque tem jovens aqui que já era para ter descido a sepulcra, já era para ter descido a sepultura, e só não desceu a sepultura porque o Senhor pegou antes. Então que a gente venha atentar, irmãos. As dificuldades vão vir, os falatórios virão. Quem de nós não passou por situações achando que não íamos mais nos levantar? E o Senhor foi lá e levantou. Eu falei algo com Deus na terça-feira à noite. Falei com o pastor aqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Porque a gente, como o pastor falou, a gente quer ver algo diferente acontecendo. Nós não somos diferentes de Tomé, não, irmãos. Nós oramos e queremos ver algo acontecer. E quando esse algo não acontece, qual é o teu comportamento? Quando esse algo não acontece, muitos param, irmão, de caminhar. Muitos param de fazer a obra assim. Muitos dizem assim: vou dar um tempo para a igreja, vou ficar em casa um tempo, depois eu volto. Tomé aqui, ele perdeu a oportunidade de receber aquele sopro do Espírito Santo. Quantas vezes a gente deixa a comunhão, a gente deixa a igreja, deixa de vir à igreja. Irmãos, aqui é lugar de glória, aqui é lugar de testemunho. Coisa linda na segunda-feira, porque o testemunho do irmão, eles nos fortalecem. Muitas das vezes a gente está vivendo o mesmo problema. A irmã chegou aqui na segunda-feira, ela hoje não veio. Ela deu o testemunho da vitória dela, aquilo ali alegrou meu coração. Porque Deus, Ele tem os meios dele de trabalhar. E muitas das vezes, meios que a gente não entende, mas Ele está trabalhando. E aí? Você vai questionar o jeito de Deus trabalhar para te dar uma vitória? A mesma coisa foi com Tomé, irmãos. Ele saiu dali, ó, cabeça erguida. Ainda que ouviu, Tomé, seja mais crente. O Senhor ali estava confirmando a fé de Tomé. Porque quando Deus fala conosco, Ele não fala como o homem fala. Quando o Senhor fala conosco, quando Ele nos repreende, Ele repreende amor. A gente sente quando Deus está usando o irmão para repreender nós, para nos repreender em amor, e a gente sabe quando não é Deus usando, aquele irmão está repreendendo na carne. A gente sabe. Mas como a palavra de Deus diz, dele é a justiça, não é nossa. Hoje aconteceu algo na minha família que eu tive que segurar a barra. Eu falei: não, fica todo mundo quieto aí, não vai fazer nada. Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Mas eu não estou vendo, mas Ele é fiel. Ele é fiel, conforme o pastor falou, no último minuto. Nem que seja no último minuto. Ele vai lá e dá. Eu orando por esse terreno em casa, eu falei: Senhor, meu filho está angustiado, mas eu sei que o Senhor é aquele Deus que dá até os 45 minutos do segundo tempo, o Senhor da vitória. E olha aí, irmãos, a vitória que Deus deu para a igreja. Olha quanta angústia o nosso pastor passou. Ele mesmo falou aqui. O negócio não foi brincadeira não, irmãos. O negócio não foi brincadeira. Só Ele sabe o que é que Ele sentiu dentro dele. Só Ele sabe. E você? Você sabe também que você tem algo aí que Deus precisa entrar para resolver?
E eu vou te dar uma palavra, ele vai entrar, ele vai resolver. Porque aqui ele se fez presente. Irmãos, o negócio é tão sério que eu tinha falado com o pastor, não quero mais. Tinha falado com ele ali. Eu falei na terça, como foi ontem, aconteceu. E hoje levantei de manhã, eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque a minha dependência está toda no Senhor. Eu não sou pregadora, eu só falo aquilo que eu vivo. Eu não estou inventando história. E ali eu cheguei, abri a porta da minha casa, olhei para o alto. Você lembra de quando vocês eram pequenos, que vocês olhavam para a nuvem e viam bichinho? É. Glória a Deus. E ali eu vi uma criança de joelho. E acima daquela criança eu vi um homem com as mãos sobre aquela criança. Eu falei, Senhor, eu estou vendo isso. E o Senhor me deu o Salmo 40, versículo 1. Porque Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe até eu e você, até onde a gente aguenta. Ele sabe até onde a gente aguenta. Tomé surtou, irmãos. Tomé surtou com tudo aquilo que ele viu. Aquele homem que andou, com quem ele andou, mesmo sabendo que era necessário, porque depois de usar o entendimento, e você passa a compreender por que aconteceu aquilo. Está ali a minha irmã Dione, ali de pé, para a glória de Deus. Mas para ela estar de pé, ela sabe o que ela viveu. Ela sabe o que ela passou para estar de pé. Então o Senhor, Ele sabe. Ali ele viu aquilo tudo, ele não podia fazer nada. E sabendo que Pedro tinha negado Jesus, então ele deu uma surtada, irmãos. E tem momentos que a gente meio que dá uma surtada também. Porque é tanta pressão externa, que nós como seres humanos tem momento que a gente não aguenta. E aí o Senhor entra para intervir. Eu vou terminar por aqui, irmãos, que eu não tenho mais nada para falar e eu vou ficar enchendo linguiça. Mas uma coisa eu quero te dizer. A partir dessa noite, não deixe de falar com Deus tudo aquilo que te incomoda. Ainda que você ache que Deus não precisa ouvir, porque Ele vai ficar chateado. Não, irmãos. Deus, Ele só fica chateado com aquilo que a gente não fala com Ele. Se você está fraco, chega diante de Deus, Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou fraco na fé. Senhor, eu não estou conseguindo ir para a tua casa. Irmãos, não é vergonha não. Não é vergonha a gente assumir diante de Deus que nós não estamos bem. Não é vergonha. Depois dessa visão que eu tive, meu filho falou isso para mim, começou a tocar esse louvor, que elas cantaram. Eu falei, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu falo mesmo, eu abro mesmo o verbo para Deus. Tudo que me incomoda, tudo que está demais, Ele é meu Pai, Ele é Pai de vocês. E vocês têm que falar mesmo, ainda que não seja aquilo que você acha correto, mas fala para Deus. Não fala para ninguém, fala para Deus primeiro. Se Ele mandar você falar com alguém para desabafar, você faz. Eu tive uma experiência assim. Eu cheguei diante do altar do Senhor, deixei uma situação. E no dia seguinte o Espírito Santo falou para mim, eu vou falar com a irmã tal, porque você precisa dividir isso, você não pode ficar assim, senão você pode ter um troço. E eu tive depois, eu tive um derrame facial, numa situação que não poderia, eu estava grávida do meu filho, eu tive um derrame facial.
E eu chamei, e ela chegou lá em casa de manhã, olhou para mim e falou: Lúcia, eu tive um sonho com você. Eu tive um sonho com você assim, assim e assim. Eu falei: bem que ele me falou que ele ia te contar tudo, porque eu não posso guardar isso. Eu precisava dividir com alguém, e você foi a pessoa certa. E ela ria e chorava ao mesmo tempo, porque ela ficou assustada com aquilo que Deus tinha mostrado verdadeiramente estava acontecendo. Não, não esconda mesmo, não guarde nada, não esconda nada de Deus, porque Ele sabe tudo. Ele não foi explícito com aqueles discípulos, mas Ele falou: olha aqui, ó, está aqui, ó, os furos do escravo nas minhas mãos, o meu lado, está tudo aqui. A paz seja convosco. Tem coisas, irmão, que a gente não precisa, ainda que você saiba que a pessoa não é com você, duvida daquilo que Deus está fazendo na tua vida, não crê que Deus é contigo, a única coisa que tem que falar é: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A gente aprende com Ele aqui. Ele precisou explanar? Vocês também estão igual Tomé. Vocês não falaram nada, mas aí na mente de vocês também estão duvidando. Toca aqui. Irmãos, é muito bonito quando a gente consegue expressar para Deus tudo que está dentro de nós. O Senhor, Ele é o nosso melhor remédio. O Senhor é o melhor remédio que nós temos. Se não fosse o Senhor, hoje eu não estaria aqui. Mas o Senhor falou: não, eu estou com as minhas mãos sobre você. Assim como eu te mostrei naquelas nuvens, eu estou com as minhas mãos. Você orou, você clamou, você pediu, e eu estou sobre você. Então, irmãos, creia nisso. O ano está findando. Se aquilo que Deus prometeu para você ainda não aconteceu, espera mais um pouco, e até o dia 31 o pastor vai levar. Eu vou trazer o meu bilhete que eu fiz lá. O pastor vai levar para queimar. Aí do dia 31 para o dia 1º, você reforça: Senhor, entreguei na mão do teu servo, agora o Senhor entra lá e faz acontecer, porque Ele está fazendo a parte dele, agora o Senhor faz a sua. Irmãos, não é fácil, mas a palavra do Senhor também diz que a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Eu estou aqui porque eu creio que Ele vai me dar vitória. Está tudo nublado, mas eu sei que a hora que Ele quiser, o sol da justiça vai aparecer e todos verão as coisas que Deus tem feito por nós. Você possa entender que nada na sua vida é em vão. Vai depender da tua posição, do teu posicionamento, sinceridade com Deus. Eu não aguento deixar isso. Eu não consigo parar de fazer isso. Senhor, me ajuda. Eu já não aguento mais. Eu sei que está errado, mas eu estou conseguindo. Ele vai dar um jeito de fazer você parar. Ele vai dar um jeito de fazer você parar. Ainda que seja um jeito assim um pouco complicado, mas Ele vai dar um jeito de fazer você parar. Então, irmãos, creia. Sai daqui crendo. Sai daqui mais crente. Se entrou crente, saia mais crente ainda. Porque o Senhor, Ele é conosco. Deus, Ele tem sido por nós. Que vitória que Deus tem dado à terra do avivamento. Vou dizer para vocês, ainda vem mais coisa por aí. Ainda vem mais coisas. Ainda vem vitória. Vitória para a igreja toda. Vitória para cada um de nós. Nós somos um povo vitorioso. Ainda que a guerra se levante, o Senhor dos exércitos está conosco. Então que vocês creiam. Façam o que é certo. Não abra mão dos princípios. Porque quanto mais a gente chega perto de Deus, assim como Tomé chegou, recebeu a vitória dele, recebeu a libertação. Aquela incredulidade que tocou ele, ela teve que sair em nome de Jesus.
uma libertação, uma restauração da fé de Tomé. Então, que a gente vem receber de Deus hoje. Eu estou recebendo. Eu recebi cedo, porque o negócio foi forte. Era para me fazer prostrar, mas o Senhor não. Você vai fazer aquilo que eu te ordenei a fazer. E cada um de nós aqui, Deus tem algo para realizar. Então creia, não deixe de fazer aquilo que é certo. Porque quando a gente faz o que é certo, a gente se aproxima de Deus. Não dê ouvido a falácia de ninguém. Ah, você está muito isso, você está muito. Tá bom, você está me chamando de crente todo dia na igreja, amém. Só não pode chamar de outras coisas. De outras coisas não pode me chamar. Mas se eu estou crente na igreja todo dia, pode falar à vontade, porque é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que você precisa. Então que a gente venha crer. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Quando eu olho para as minhas filhas, quando eu olho para os meus netos, quando eu olho para a minha neta se dedicando a tocar, estou aprendendo a tocar todos os instrumentos na casa do Senhor, eu vejo o agir de Deus. Quando eu olho para o meu neto lá ensaiando pregar com 10 anos, eu vejo o agir de Deus, irmãos. Olha. É isso que Deus faz na vida do crente. E que cada dia mais ele seja mais crente, mais e mais crente mesmo. Porque quanto mais crente a gente for, mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto da vitória. Quanto mais perto da vitória, mais perto da glória. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.